Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que a paz de Cristo seja com todos nós nesta manhã. Amém? Na nossa vida com Deus, ao lermos as Escrituras, temos vários exemplos de homens que tiveram sua vida com Deus, tiveram um relacionamento forte com Deus. Um exemplo desses é José. Em Gênesis 32, verso 9, nós lemos: Ninguém há mais do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Essas palavras foram ditas por José em um momento de forte tentação. Nós lemos a respeito de José que a gentileza e fidelidade dele ganharam o coração do capitão Mur, o qual veio a considerá-lo como filho em vez de escravo. A fé e integridade de José deveriam, porém, ser experimentadas por terríveis provas. A esposa de seu senhor esforçou-se por seduzir o jovem a transgredir a lei de Deus. Até ali ele permanecera incontaminado da corrupção que enchia aquela terra gentílica. Mas esta tentação tão súbita, forte e sedutora, como poderia ser enfrentada? José bem sabia qual seria a consequência da resistência. De um lado estava o encobrimento, os favores e as recompensas. Do outro, a desgraça, a prisão, a morte talvez. Toda a sua vida futura dependia da decisão do momento. Triunfariam os princípios? Seria José ainda fiel a Deus? Com inexprimível ansiedade, os anjos olhavam para aquela cena. A resposta de José revela o poder do princípio religioso. Ele não trairia a confiança de seu Senhor na terra, e quaisquer que fossem as consequências, seria fiel ao seu Senhor no céu. José sofreu pela sua integridade, pois sua tentadora vingou-se acusando-o de um crime detestável e fazendo com que ele fosse lançado na prisão. Houvesse Potifar acreditado na acusação feita pela esposa contra José, e teria o jovem hebreu perdido a vida, mas a modéstia e correção que haviam uniformemente caracterizado sua conduta eram prova de sua inocência e, contudo, para salvar a reputação da casa de seu senhor, foi entregue à vergonha e ao cativeiro. Na nossa vida com Deus, temos que ser tão firmes aos princípios quanto José. Como José, que apesar de ter seus serviços que eram bem prestados, ele recebeu o pagamento de maneira tão cruel e manteve sua fé firme e manteve a sua paciência. Nós precisamos seguir esse exemplo. Isso chega a nós como exemplo de uma vida com Deus. Agindo dessa maneira, agindo dessa forma, também o nosso exemplo levará outros ao desejo de servir a esse grandioso Deus. Que Deus nos abençoe. Que sejamos, pelo poder do Espírito Santo, homens e mulheres de princípios. Que possamos, assim como José, sermos firmes ao princípio. Não importa a consequência. Façamos o certo porque é certo e deixemos a consequência com Deus. Que Deus nos abençoe para isso. E até amanhã. Aguardo vocês.